Graça e paz, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro, tempo de partilha, tempo de leitura da Palavra de Deus. E estamos aqui depois de um ano e mais de um mês, seguimos nessa batida, nesse propósito, né? Nesse trabalho árduo de investigação, de aprofundamento, de compartilhar, de experimentar essa leitura da Palavra de Deus. É bom estar com vocês, meus amigos, que estão sempre muito felizes e hoje parece-me que estão mais felizes do que o comum. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Barriga cheia. Já fomos abençoados aqui com uma janta gostosa, ó. São maravilhosos. Tá tudo bem, Wagner, com você? Graças a Deus. Quando ele falou de um ano e um mês, eu pensei que ele ia brincar, que a gente não grava os três juntos, né? Não. Você não achou? Eu também achei. Aí quando ele contextualizou, eu falei, agora tá explicado, é verdade. Essa caminhada já virou uma jornada, né? Não é só uma jornada. caminhada. E pior que ainda tem 3 capítulos ainda, né? Tem 3. Meu Deus do céu, vai ser mais 6 meses. Até o Natal a gente termina. Fora Até que o o Natal. capítulo de hoje vai ser uma tribulação, né? Hoje vamos falar da tribulação, hein? Vai ter muita coisa aqui, mas graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos mais uma vez para essa conversa, para essa leitura comunitária, né? E que Deus nos dê da sua graça, sopre do seu Espírito, e nos conduza mais uma vez nessa leitura. Nos inspire, que nem está escrito. É porque na câmera eu acho que não vai dar para ver. Está escrito na camisa do Fernando aqui, ó. Inspire, ó. Tá pensando que bênção. Mas é isso, né, Renato? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. A graça e a paz de Jesus. E vamos que vamos, né? Para mais uma Amém. leitura edificante. Espero que Deus possa nos ajudar e que a gente edifique a todos que nos ouvem e que nos ouvirão posteriormente. Amém. É isso. Amém. Hoje eu vou ser eu estou no banco de... Estou no DM, né? Aí, ó. Comecei a falar, já começa a vir a crise de tosse. Eu estou no DM, aí estou voltando agora do departamento médico, então estou no banco de reservas ainda. Vocês que são os titulares do jogo vão conduzir melhor aqui, né? Eu não. Porque Eu sou ajudante do auxiliar. sinto que a minha voz está indo embora já. Ô, louco, Mal nem começamos. começou. Não. Volta pro corpo. Volta. Mas é isso. Como é que você fala que ele administra? Ele administra a enfermidade. Quando ele quer, ela vem. Quando ele quer, ela vai embora. Ai, meu Deus do céu. Ele tem esse ministério aí. Pronto. Mas vamos dar graças ao Senhor por esse dia, por essa leitura que vamos fazer, né? Pai, obrigado por esse tempo Deus em bendito. que poderemos ler a sua palavra, que possamos todos ser edificados por ela, que a sua palavra alcance os nossos corações, assim como também alcance o coração de todos os nossos irmãos e irmãs que estarão conosco em algum momento, Pai. No nome de Jesus, rogamos a Ti, pedindo as suas ricas bênçãos sobre a vida de todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso. Irmão Escriba Wagner. Dom do resumo. Dom do resumo. Falamos sobre o que no nosso último episódio? Você lembra? Faz tempo, hein, meu? Faz tempo, ó. A gente falou da oferta da viúva, a gente falou de Cristo ser maior que Davi, né? Sim. Falamos da conversa de Jesus com os discípulos e usando os religiosos como exemplo, né? Jesus está no templo e pergunta como que os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi. E aí ele usa então um texto de Salmo 110, para dizer que o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece que Jesus é o Messias. Resumindo, é isso. Mais detalhes, volta uma casinha que vai estar toda a discussão lá no canal do YouTube, né? E também, se quiser aprender mais ou compartilhar com a gente sobre os textos que a gente lê e dialoga aqui, é só estar conosco também nas quinta-feiras que
amplia um gente pouco amplia. mais, né? Quinta-feira passada, inclusive, foi muito bom. Muito bom. Nosso muito diálogo, bom. muita participação, muita pergunta. Muita gente, tinha Muita bastante gente, foi gente, ótimo. graças a Deus. Então Jesus coloca essa questão e interpreta o Salmo dizendo então que ele de fato é o Messias. Ele não toma para si isso abertamente, mas é isso que a gente consegue ler. E por fim, como ele está no templo, ele se dirige então à frente da onde é colocadas as ofertas e ele observa as contribuições que eram feitas, né? E muitos ricos iam lá e depositavam seus valores e daquilo que sobejava, né? Mas de repente aparece uma figura diferente, uma viúva, uma mulher vulnerável, que tinha 2 moedinhas de cobre, e ela vai lá e oferta essas 2 moedinhas, e são essas 2 moedinhas e esse ato de adoração que chama a atenção de Jesus, né? Então a gente discorreu que Deus, que Jesus, ele abençoa as intenções do coração, né? Ele abençoa o propósito do coração, e ali a gente desenvolveu a ideia da entrega dessa mulher, e da confiança dela de que ela sabe que ela depende, sendo ela uma mulher viúva, da classe das mais vulneráveis do tempo de Jesus, ela sabe que o socorro dela depende de Deus, né? O sustento dela, o cuidado dela depende de Deus. Então foi mais ou menos por aí que a gente trilhou, caminhou, refletiu, e chegamos então no capítulo 13, né? E o capítulo 13 é um capítulo um pouco extenso. Ele vai trazer para a gente 37 versículos e a gente vai dar uma fatiada aí, né? Vamos por partes, e a priori nós vamos ler então até o versículo 13. O título da minha Bíblia vai trazer o sinal do fim dos tempos. Então é o próprio Jesus falando algumas coisas. E nós vamos ler, né? Para comentar é melhor ler e depois a gente comenta. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês,
por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, E aí, Fernando? Fernandinho? Eu já tava fazendo sinal pro Wagner já. Já Aqui, ó. que Jesus os caras estão preocupados com sinais, né? O Renato já tava Eu assim. já tava fazendo sinal aqui, ó. Tá Vou vendo, chamar Passa o a 10. bola pro Fernando, chama o 10. Chama o 10. Tá vendo, povo? É isso aí. É isso que a gente paga por ter amigos assim, né? Amigos que conhecem a sabedoria. Que conhecem. Pessoal, a gente tem um texto que passa pela admiração e pelo reconhecimento dos discípulos na maneira com que eles viam e enxergavam o templo. Essa maneira com que eles viam e enxergavam o templo não diferenciava em nada em relação à história, à maneira com que o judeu, com que o israelita, com que o judaíta, né, ele pensava sobre templo. O templo é o centro de todas as coisas. Sim. Jerusalém, o seu templo, é o centro da economia, é o centro da política, é o centro da justiça e é o centro da religião. Deus estabeleceu o templo como o centro de todas as coisas na concepção judaica, do judeu e do israelita. Então, a conversa ela inicia a partir de um olhar de espanto e de reconhecimento do que de fato era esse templo. Um templo que havia sido destruído, depois reconstruído. Segundo o Evangelho de João, capítulo 2, né, levou-se 46 anos para que essa reconstrução ela acontecesse. Começa antes, né, de Jesus, por volta dos anos 20, mais ou menos, né? 20 a.C., alguma coisa assim, né? O tapa do Herodes lá? Herodes está fazendo a reconstrução e tal. E essa reconstrução ela vai ser encerrada, né? Enfim, levando 46 anos de construção, né? Obviamente que o templo, ele é um templo que vem para, de certa forma, desbancar o que foi o templo de Zorobabel, né? Porque eles queriam construir algo muito grande. Segundo Flávio Joséfo, é um templo que tem pedras de 15 metros de comprimento, 4 metros de largura, né? E 5 metros de altura, né? As pedras utilizadas para a construção do templo, elas são pedras que, de fato, faz jus a essa ideia de grandeza que se buscava ter no templo. Joséfo fala que as pedras eram todas brancas, né? Era de um mármore branco. Então era algo magnífico, era algo grandioso mesmo, que enchia os olhos de todas as pessoas que tinham o sonho de visitar o templo. Até porque esse é o sonho de todo judeu, seja ele prosélito, seja ele de outras terras, peregrinar até Jerusalém e prestar o seu culto e sacrifício pelo menos uma vez em vida, né? Essa é a esperança de todo judeu. Então a gente tem aqui Jesus saindo do templo com seus discípulos. Um deles diz: mestre, que pedras... Imagina, olha só a fala. Que pedras, que construções. Aí alguém diz: mas não era um templo só? É porque o templo é um conglomerado de salas, né, de espaços, de ambientes que formam todo o templo. Não é só uma capela lá como a gente tem hoje. Não, são vários ambientes que compõem esse lugar, que tudo acontecia. Era um shopping center da fé. Era um shopping center da fé, né?
Com venda de tudo que é coisa lá com dentro. venda né? de tudo quanto é coisa. Então é lindo, é um lugar Sim, lindo, bonito. é um lugar representativo e é um lugar de muito respeito por parte dos que vêm de fora. Sim. Porque os que estão de dentro, os que estão lá dentro, já desrespeitavam o lugar há muito tempo, né? Ele perdeu o seu valor real. Só manteve um símbolo morto, né? O que é legal, você tocou no assunto que eu ia dar sequência, o que é legal é você perceber que ele tem um símbolo, né, importante que era o centro de toda a religião, mas principalmente a presença de Deus ali, né? A lógica era que Deus estivesse no meio do seu povo escolhido a partir da manifestação de sacrifícios, de culto, de ofertas e entre outras coisas. E o que é interessante é você perceber que essa grandeza do templo é mais ou menos para demonstrar a grandeza do Deus também, né? Porque se você fizer comparação dentro dos primeiros séculos e alguns outros séculos anteriores, Diana, por exemplo, da cidade de Éfeso, o templo era gigantesco. Então a proposta era ter um templo suntuoso, grande, para mais ou menos demonstrar a grandeza do Deus que se servia, né? Então, o Israel, eles meio que compara, porque se equipara a isso, porque o Herodes não tem a proposta judaica, né? O Herodes tem uma proposta política de agradar os judeus, a fim de que ele consiga governar com paciência. Não sei se é de fato, mas alguns vão dizer que parece que o templo tinha uma média de 150 mil metros quadrados, era enorme. Sim. Não sei se de fato era tudo isso, mas a proposta era que ele fosse grande, para demonstrar e aparecer de fato que Deus era esse representante. Só que a grande questão que eu acho interessante é você perceber o judeu admirado com o templo e tentando conversar com Jesus e dizendo assim, Jesus, você não está vendo essa beleza? Parece que ele está fazendo uma proposta para Jesus, né? O que você acha de tudo isso? Ou o que vai ser isso daqui? Ou o que o senhor tem para nos dizer sobre isso, né? Porque na sequência dos textos que a gente tem, Jesus vem só desbancando o templo, né? Desbancando o que acontecia lá dentro, dizendo que as ofertas eram feitas de qualquer jeito, dizendo que era um covil de ladrões, e uma série de coisas. E aí os caras estão dizendo assim, Deus, mas espera aí, é tão bonito, né? Será que não tem um jeito da gente embelezar esse símbolo novamente? Me parece que é uma coisa que está entre linhas, mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar numa ideia posterior, tem muito mais coisa a dizer, né? Mas a gente diz aí no meio do caminho aí que a gente for seguindo. Para quem é de São Paulo, né? Ou para quem é aqui de Ribeirão e vai para São Paulo e já passou na frente do Templo de Salomão, a gente tem uma ideia do que é essa grandeza, né? Essas pedras magníficas, enormes, que construção magnífica. A gente tem uma ideia. Isso porque o Templo de Salomão é só o templo, né? Não é toda esse conglomerado, né, de estruturas, né? Que havia nos tempos de Jesus, em Jerusalém, né? Aqui em São Paulo é isso. Tem o Templo de Salomão, uma réplica que chama a atenção, inclusive, dos judeus. Vem judeu do mundo inteiro visitar o Templo de Salomão aqui, cara. Tem gente que vem de fora para visitar essa obra que o Edir Macedo levantou aqui em São Paulo, né? Então, você pensa que a gente está no século XXI e se depara com aquele templo suntuoso que chama a atenção mesmo, né? Você pensa isso nos tempos de Jesus, 2000 anos antes. Algo daquele... Aliás, eu dei um Google aqui rapidinho. O aqui de Salomão é uma réplica bem menor, porque parece que ele tem 55 metros de comprimento. O de Salomão tinha 126 de comprimento. É o dobro, muito maior, muito maior. Isso se tratando só do templo e não da estrutura ao redor, né? Então, é de se chamar atenção. Não é à toa que esses discípulos falam isso. Mas o interessante da fala deles não é a fala deles, mas a resposta de Jesus. Pois é. Né? A resposta de Jesus é: vocês estão vendo todas essas grandes construções? Vocês estão vendo tudo isso, da qual a religião, a sociedade, o comércio de Jerusalém gira em volta? Vocês estão vendo?
então, não vai ficar pedra sobre pedra, todas vão ser derrubadas. Isso que é chocante. Como é que esse negócio vai acabar assim? Por que Jesus está falando isso? Isso é chocante e acelera o processo de morte de Jesus. Porque tocou no que não poderia ser tocado. Naquilo que dava sentido para a religião judaica. Sim. A presença de Deus está manifesta no templo. Né? O Herodes tinha dado a mão de cal lá para agradar o povo judeu. Né? Então ele deu uma tapeada, deu uma... Que aí a gente vai entrar nessa discussão daqui para frente. Até quando ele ficou com essa mão de cal, né? Até quando ele ficou bonitinho? Até quando ele ficou de pé? Porque o próprio Jesus aqui nessa fala tem um teor, uma dose profética, né? Nisso que Jesus está falando. Tem. E aí eu vejo em dois sentidos. No físico, no real, porque a gente sabe que lá em 70 ele vai pro chão mesmo, mas tem a denúncia de Jesus em relação a toda essa estrutura religiosa judaica. Isso aí vai cair, meu. Isso aqui não faz sentido. Eu já não derrubei mesa. Esses dias atrás aqui, eu não entrei aqui nesse mesmo lugar e não derrubei as mesas, não soltei os animais. Eu já não denunciei que a estrutura da religião não vai ficar de pé. Então, ela não se sustenta. A maneira como as pessoas estão cultuando a Deus hoje deixou de cultuar a Deus. Elas estão cultuando o templo e as estruturas. Israel se gaba e se gabava do Shema Yavé, que tenha só Deus como Deus, só o Senhor é nosso Deus, e ama o próximo como a ti mesmo, né? O resumo da lei, que Jesus acabou de falar também com um dos mestres da lei. Então, vocês se orgulham disso, mas não percebem a idolatria que foi criada ao redor do templo, a idolatria com o templo e com toda a estrutura religiosa que a gente criou. Então, quando Jesus fala isso, tem essa linguagem também figurada de que isso não vai se sustentar, mas tem a literalidade. E o que chama mais a atenção dos discípulos é a literalidade, porque depois eles fazem duas perguntas, né? Duas perguntas. A primeira pergunta deles, quando se assentam de frente para o templo, no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André. O André entrou de gaiata aqui, né? Na hora que eu estava lendo, eu falei assim, normalmente é Pedro, Tiago e João, né? Olha o André, curioso, entrou no grupo dos chegados aqui. A primeira pergunta, diz-nos quando isso vai acontecer e quais os sinais, né, que vão anteceder para que isso que o Senhor está falando se cumpra. Então, eles tinham duas curiosidades, né? Quando e quais os sinais. E aí é quando Jesus começa, então, a resposta dele, que nem é tão objetiva. Né? Porque Jesus podia dar a data, né? Não, em 70 essa porcaria vai cair. Vocês levantaram um ídolo e eu vou derrubar. Né? No entanto, quando fica essas discussões aí, olha para Jerusalém, quando tiver reconstruído o templo, aí vai vir o anticristo, aí Jesus vai vir, blá, blá, blá. Tem que avisar para todo mundo que crê em Jesus, primeiro, que Jesus já veio, e segundo, que ele adora derrubar templo. Porque o templo de Salomão mesmo foi derrubado 2 vezes, né? 2 vezes. Eu acho que até esqueceram de avisar o Edir Macedo aqui, porque qual o risco? Derruba esse aqui também, né? Vai que, né? Jesus vai explodir isso aí. Mas aí Jesus, então, começa a dar as respostas aqui, das quais os discípulos têm questionamento, né? Mas primeiro Jesus, me parece que ele vai cuidar do ser humano, antes de querer dar qualquer tipo de resposta em relação a sinais, em que período, em que tempo. Até porque no desfecho desse capítulo ele vai falar do tempo, da hora, só isso aí está reservado a Deus, né? Mas eu ponho a bola aí na marca do pênalti para a gente começar a discutir aqui o verso 5 em diante, eu acho, né? Só antes do versículo 5, eu quero só fazer uma observação, que é essa maneira com que Jesus se relaciona com seus discípulos
sempre visando um encontro, uma revelação, no sentido de se fazer conhecer, conhecido, né? Em ambientes muito, mas muito pessoais. Jesus ele vai com seus discípulos, né, no Monte das Oliveiras, que tem as suas representações também, tem as suas particularidades. E aqui, mais uma vez, Jesus vai dar a conhecer, né, ele levará ao conhecimento dos seus discípulos aquilo que representava tudo, mas que agora não representava mais nada. Mas a partir de uma relação muito intimista, muito pessoal. Estar no Monte das Oliveiras é o mesmo que talvez Jesus, quando antes de ser preso, ele está com os seus discípulos também no Jardim de Cedron, né? Que é outro local, ok? Mas você percebe essa vontade de Jesus estar com os seus discípulos, representando justamente essa experiência de fé e essa experiência comunitária que é justamente o relacionamento, né? Então, o Monte das Oliveiras aqui é o lugar que Jesus vai estabelecer vai reforçar uma profecia do Antigo Testamento, ou as palavras proféticas do Antigo Testamento, a partir dessa relação tão próxima com eles, né? Ele se reúne. Não é à toa que está sendo citado aqui o Monte das Oliveiras. A gente poderia falar muita coisa sobre isso aqui, mas obviamente que a partir daqui virá então essas duas perguntas dos discípulos, né? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinais ou que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir, né? Me parece que é interessante essa relação que você faz, porque se você juntar a relação do templo que cai numa vista posterior, porque o texto, o Evangelho de Marcos, ele é escrito entre 60 e 70, né? Provavelmente o templo já estava caindo, né? E a gente tem um monte de erupções de falsos profetas, e entre outras coisas, um monte de problemas políticos. Sim. E revoltas, e entre outras coisas. Mas o que é interessante é que ele, nessa narrativa, parece que ele está deslocando essa coisa que você levantou, ele está deslocando essa relação do templo e aproximando de Jesus. Porque a função do templo era essa, de que Deus se encontrasse com o povo no culto, na oração, nas ofertas. E uma vez que o culto o templo perdeu o seu sentido para que foi feito, Jesus vem encontrar com o homem. Essa parte eu acho interessante, porque ele encontra com o homem fora do templo, né? No lugar que ele sempre esteve acostumado. No lugar jardim. Que sempre ele esteve, desde vamos Éden, assim dizer, né? Disponível para o homem. E aí, o grande problema na concepção judaica, que eu acho difícil, é você entender esse movimento. Aí você vai dizer, pô, mas os caras eram judeus, e estava centralizado no templo, aprenderam desde criança. Mas aí se a gente desloca para uma comunidade que está saindo, que está fora de Jerusalém, com um templo que já quebrou, exatamente, e que a galera já está vivendo a diáspora, porque alguns que não morreram lá em Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém, depois da destruição de Jerusalém, ela acabou. Eles ficaram dispersos nas outras igrejas para onde eles puderam fugir, e você está com uma comunidade surgindo do lado de fora. Então, é indispensável você não manter a antiga crença, por exemplo, de Daniel, que tinha a janela virada para Jerusalém. Porque senão ele ia dizer assim, não, a bênção está lá ainda. O que Jesus está dizendo não é isso. Jesus está dizendo, o tempo caiu e a relação com Deus está aqui, ó. No jardim. Isso que o Fernando trouxe, eu acho que é muito interessante, porque você consegue construir dentro do templo, dentro dessa narrativa do templo, que a ideia do templo cair é exatamente esse momento de proximidade entre Jesus e seus discípulos. Então, é a ideia de que essa antiga relação pautada em rituais litúrgicos vai cair, já caiu,
não serve mais, não, vamos dizer assim, está desautorizada por Deus, e Deus está autorizando uma relação a partir de Jesus. Eu acho que é muito legal, porque aí eles estão conversando, mas quando que isso vai acontecer? Qual que é, tipo assim, qual que é a necessidade disso acontecer? Por que isso tem que acontecer? Não, isso tem que acontecer porque a gente precisa desenvolver um relacionamento diferente. Então, aí eles começam a perguntar, e lá na frente, qual que é toda a questão do texto? Porque a gente entra num texto apocalíptico, numa linguagem apocalíptica, né? De fim dos tempos, ou de um período de mundo, que era o mundo deles, que Jesus vem, mas para que serve tudo isso? Para que serve essa linguagem? Para confortar, consolar e dar esperança para eles. Então, todo esse texto que a gente vai ler, amarrado num monte de possibilidades e de coisas que Jesus vai narrar, é só para consolar o povo. Isso eu acho muito interessante, porque, de fato, é o que? Olha, o mundo está desabando, mas vamos aqui conversar comigo, né? Vem aqui pro jardim, vamos aqui ter uma proximidade com Jesus. Eu acho essa imagem por trás do texto, porque as pessoas ficam querendo dizer quem é a abominação desoladora que a gente vai ver lá na frente, quem é não sei o que lá, quando é os sinais, é sempre o fim dos tempos. E, na verdade, o que Jesus quer é outra coisa. Né? E porque só olha para o texto com esse óculos apocalíptico, só. Que é uma coisa sempre para o futuro, Sim. Essa é uma leitura, de fato, mas esse texto também é um texto histórico. Sim. Até porque Jesus vai ler Daniel aqui em algum momento. Então é uma leitura histórica. Né? Para quem vivenciou 70, e é aquilo que você falou, o texto de Marcos está ali, nesse período. Uhum. Para muitos que estão lendo isso, para quem está lendo isso, faz todo sentido um apocalipse. Oxe, Roma tomou conta agora de toda a Palestina, subjugou todo mundo com força, com mão de ferro, e meteram fogo ainda na cidade, no templo, acabou geral. Isso não é um apocalipse? Sim, para o mundo deles. Para o mundo deles, fato. Acabou. Então, essa leitura que a gente faz hoje, sempre olhando para o futuro, apaga a leitura histórica dos nossos irmãos que já vivenciaram um apocalipse. Parece que você olha para esse tipo de literatura e não enxerga a importância dela hoje, né? Exato. Não enxerga qual é o sentido de um texto desse na Bíblia para daqui... não, é só para mim ficar dizendo, como as pessoas dizem, você está vendo isso aí? É o fim do mundo, é os últimos dias, é não sei o quê. Então, não é para isso. Não é para isso. E outra, quando se apontar para isso, a gente tem que se perguntar de que fim do mundo que a gente está falando. Exatamente. Porque vários mundos já morreram, já ficaram para trás, né? Surgiram outros, exatamente. E possivelmente, se Jesus não voltar, outros irmãos estarão fazendo essa leitura daqui 100 anos, e para nós esse apocalipse já aconteceu. Uhum. Poxa, para quem mora hoje, vamos lá, na Palestina, em Israel hoje, tá rolando um apocalipse lá, meu. Aqui que Jesus falou, guerra, rumores de guerra, tá rolando lá, onde Jesus falou, onde o evangelho foi escrito. Vamos para a Rússia e Ucrânia. Tá rolando uma guerra lá, meu, rumor de guerra. E em tantos outros países menores aí da história mundial que vivem em guerra, países do continente africano, do Oriente Médio, que sempre tá tendo sempre migração, né? Gente indo para a Europa, caçando lugar para viver. Aqui no Brasil mesmo, quanta gente não vem de Venezuela, Bolívia, da Síria. Exato, da Síria. Há pouco tempo, os aeroportos lotados de gente vindo do Oriente Médio, ficando aqui engarrafado porque não tinha para onde ir. Sim. E até muitas agências missionárias se mobilizaram e começaram a acolher muitas dessas pessoas. Né? Então, olha aí, o apocalipse está acontecendo o tempo todo. E a gente, às vezes, é o que você falou, fica só preocupado em saber quem é o anticristo. E Jesus está alertando os seus discípulos e a nós desde sempre. Gente, vai vir muita gente, cuidado.
Não se deixe engana, enganar, não né? se deixe enganar. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, agora está tudo solucionado. Não tem uma pregação que o Fernando trouxe revelações celestiais nesse texto, não foi? Mas era em Mateus, não foi? Foi Mateus. Foi Mateus, foi muito boa. Eu quase. É que Então não deu prega tempo. pra nós, Fernando. É que Então não prega deu pra tempo, nós, senão tá bom. eu ia assistir para falar Tá hoje. vendo, Ítalo? Segundo o meu pastor Fernando, doutor e excelência e entre Teólogo outros contemporâneo. teólogo contemporâneo. Acho bem bonito esse texto, e a partir do que vocês estão falando de uma mensagem de esperança, né? Que a gente poderia entrar na teologia comum de explicar essas questões escatológicas ou apocalípticas, né? Alguém vai dizer assim, apocalípticas e escatológicas são as mesmas coisas. Não, são coisas diferentes. A apocalíptica trata-se de um gênero literário que acontece no mundo do Antigo Testamento. Então, o Apocalipse que está sendo descrito aqui é com base também na forma dos judeus acreditarem. Então, existem muitas impressões judaicas aqui no texto. Muitas impressões produzidas pela própria forma do judeu entender o futuro. Sim. No entanto, que a gente tem aqui essa reconstrução das palavras de Daniel, de Isaías e outros profetas que também foram aqui inseridos nessa fala de Jesus. Agora, o mais talvez interessante é você perceber que se Jesus está fazendo aqui uma constatação do que o templo não é mais. Só um parênteses. Às vezes a pessoa pode pensar que nós estamos dizendo que Jesus é extremamente contra a este templo. Jesus é extremamente contra ao que o templo se tornou. Nas suas palavras, inclusive, você falou muito isso. Ele é contra ao que o templo se tornou. E aí, o Renato falou sobre o jardim, a gente dialogou sobre isso. Uhum. Então, você tem aqui uma visão diferente, que o templo não representa mais nada para nós, porque ele perdeu a sua vida. Você sai do templo e está com Jesus no jardim. Agora você está vivendo uma nova experiência de presença de Deus, de relacionamento com o divino, de relacionamento com o eterno, mas é necessário que vocês tenham cuidado. Ninguém vos engane. O que Jesus talvez esteja apontando o templo se tornou em um símbolo morto. Cuidado para que a sua religiosidade também não se torne morta à medida que o templo também morreu. Sabe, eu acho que se tem um ponto alto da mensagem de Jesus, não é o que vai acontecer, e sim é o alerta do que pode acontecer dentro do coração de cada um. Cada pessoa agora pode se tornar esse templo morto, que não serve mais para nada, aí vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Daqui 3 dias isso vai acontecer. Então, esse tenham cuidado para que ninguém vos engane, ele é mais significativo do que necessariamente compreender todo o restante. Compreender todo o restante é um alerta, ok? É uma mensagem de esperança, mas tenham cuidado, porque a semelhança do templo, vocês podem viver a mesma experiência. Porque o que eu entendi que você trouxe para a gente é interessante você perceber, porque a enganação ela vai acontecer de fato nos tempos difíceis. Exatamente. É isso que ele está levantando. Jesus está dizendo, olha, vai ter rumores de guerra, como o Wagner falou, vai ter gente dizendo que é o Messias. Exatamente. Aí se você imaginar todos os acontecimentos que você tem entre o período de Jesus e a destruição do templo, você tem uma série desses problemas. Você tem imperadores que deixou o povo passar fome,
porque as coisas ficaram caras demais. Sim. Você tem imperadores querendo, tem um tal de, acho que é Calígula, ele tenta colocar a imagem dele dentro do sim. templo de Israel. Sim, sim. E quando ele tenta colocar essa imagem dentro do templo de Israel, as pessoas não deixam, porque o judeu não vai deixar. Jamais. Aí ele mata, parece que o número de quase 8.000 pessoas. É. Prende, manda matar e faz um estardalhaço. E todas essas coisas acontecem aqui, ó, nesse período em que o evangelho está sendo redigido. Então é interessante você perceber, porque todas essas coisas vai fazer com que eles tenham medo. Eles tenham, mas será que a gente vai continuar acreditando em Jesus? Pô, Jesus está pendurado na cruz, Jesus morreu, Jesus disse que está entre nós, mas as coisas apertaram para a gente, porque ele está dizendo assim, olha, quando ouvirem falar de guerra, não tenha medo, ó, mais um alerta, não tenha medo. É preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Exatamente. Por quê? Nações e reinos declararão guerras uns contra os outros. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Isso anunciará apenas o início das angústias, os princípios das dores, e entre outras falas que tem. Então, é só para que a gente entenda que, nesse momento de medo e de dificuldade, a gente não se mova e não permita que a nossa fé esteja pautada em outra coisa. Porque nessas relações, o que pode voltar a surgir? A gente pode ter uma imagem pautada em um novo templo. Uhum. A gente pode voltar a novos rituais. Para quê? Com a mesma ideia de tipo assim, vamos levar um texto bíblico do Salmo 91 no nosso bolso e ninguém vai prender a gente. E a gente criar esse movimento de rituais religiosos e voltar para o mesmo esquema do culto. Do templo. E você criar de novo esse mecanismo. Então, pode surgir uma nova enganação dessa. E pode-se ter diversos outros falsos messias que com certeza surgiram depois que Jesus morreu. Sim. Sim. Por isso os alertas de Jesus. Exatamente. Né? Por isso, uma hora ele fala, cuidado. Na outra hora ele fala, não tenha medo. Sim. Aí chega ali no 9 ele fala, ficam atentos. Exatamente. Então são alertas de Jesus. As coisas vão acontecer. Na vida as coisas vão acontecer. Sim. Né? E vocês serão entregues nos tribunais, açoitados, levados às sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, de reis, como testemunho. Então, Jesus vem alertando os seus discípulos sobre as dificuldades que eles enfrentarão. Vai ser necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Aí tem um detalhe, né, que todo mundo, principalmente quem vem da ideia dispensacionalista, do movimento pentecostal, tudo, aquela coisa. Não, Jesus só vai vir quando o evangelho for pregado a todo mundo. Gente, isso já foi, e eu estou para dizer que já foi lá nos tempos de Jesus. Porque de que mundo nós estamos falando também? Uhum. O mundo daquela época não é o mundo conhecido de hoje. Né? Esse mundo com a população espalhada em todos os continentes aí, né? Uhum. Até porque as ideias, por exemplo, que Jesus traz sobre confins da terra, né? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Esses confins da terra é aquela terra conhecida que é a Espanha, onde eles chegaram. A Europa. É isso aí. Não é uma coisa de... onde que é? Não sei. As caravelas vão chegar lá é os confins da terra, né? Exato. Então, e levar essa ideia de que agora Jesus só vai vir quando todo mundo ouvir. Não, eu acho que isso, se isso for levado ao pé da letra, lá atrás já aconteceu. Hoje em dia, então, com toda a tecnologia, com toda a expansão... Mas sem a tecnologia, a Bíblia já diz que os céus anunciam a glória do Senhor. Sim, o firmamento. Então, eu acho que o lance do texto é a gente entender a apocalíptica, né? Que não é literal, tudo que está escrito. A ideia Jesus está descrevendo um quadro que tem uma ideia central, que a ideia central é incentivar eles a permanecer na fé e não ter medo. Porque
ele está dizendo que até esse momento em que eles vão ser perseguidos e passarem provações e ser entregues aos governadores, é a oportunidade que eles têm de poder falar as boas novas do reino. Sim. Então, é muito interessante você perceber, dentro dessas narrativas, Jesus incentivando eles a continuarem pregando em meio às dificuldades, dores e perseguições da vida. Sim, sim. Então, ele não está dizendo assim, olha, já que vocês agora são os filhos, os meus discípulos, né, não vai ter problema. Não, ele está dizendo, ó, vocês estão correndo perigo. Estão correndo perigo por minha culpa. Sim. Então, é de verdade um incentivo para que eles se mantenham firmes, para que eles não esmoreçam na fé deles e para que talvez eles, olhando para a situação da igreja de Jerusalém, eles se mantenham firmes. Porque rapidinho, a igreja de Jerusalém foi embora. Morreu. Nessa situação aqui já tinha morrido Pedro, já tinha morrido Paulo, o Tiago, irmão de João, já tinha morreu lá no começo da igreja. Muita gente aqui dos apóstolos já tinham morrido, alguns ainda estavam, mas uma boa parte já tinha morrido no ano 70. Aí a igreja foi embora. Não sei se o Tiago, pastor da igreja, também não foi junto. Muita gente que eram as colunas do cristianismo fundante ali em Jerusalém já estava indo embora. Já tinha ido. Então, é uma mensagem de esperança para dizer, olha, se mantenham firme, não abandone. Então, aí eu acho que faz sentido para a gente, de forma contemporânea, porque a gente também começa a ficar entristecido quando a gente vê a coisa ruim acontecendo na nossa volta. As pessoas morrendo, as pessoas doentes. Lembra a pandemia? Quanta gente falou de apocalipse, de fim do mundo, pessoas passando fome, dificuldades. É normal que a fé esmoreça nessa circunstância, mas o que Jesus está nos falando a partir do texto é que a gente mantenha firme, né? Claro. E a gente, acho que vocês perceberam, né? E não é nossa intenção aqui falar sobre quando se dará essas coisas. A igreja é a igreja que vai passar pela tribulação que está proposta. A igreja não passará pela tribulação. Mas aí, pastores, o que vocês acreditam, não sei o que lá? Eu tenho adotado a seguinte ideia. Quem acredita que Jesus vai voltar de uma forma, glória a Deus. Quem acredita que vai voltar de outra forma, glória a Deus. O que todo mundo tem em comum, que a gente já falou aqui algumas vezes, é que Jesus vai voltar. Ninguém discute isso. Ninguém discute isso. Se ele vem antes de tribulação, se ele vem depois de tribulação, se existe tribulação, se precisa de mais tribulação. O que significa essa tribulação? Ninguém discute isso. O que eu quero é perseverar até o fim. Então. Que é o que ele nos exorta aqui, nos orienta. Só que o texto tem uma exortação. Existem duas exortações aqui importantíssimas, na minha forma de ver o texto. A primeira é manter-se alerta em relação ao engano. Ninguém vos engane. Essa é a primeira exortação que faz muito sentido para os cristãos que estão vivenciando o sofrimento. A segunda exortação e o conselho aqui é que eles se mantenham firmes na missão. Missão do quê? Missão de continuarem falando pelo Espírito. Você percebe que o texto, entre o alerta de se manter firme e depois de falar de todos os problemas, ele tem como se fosse aqui um sanduíche, né? Uhum. Nas pontas estão as duas atitudes humanas. Uma é manter-se firme e outra é manter-se na missão. Você tem aqui aqui nós falaríamos de quiasmo, né? Na teologia, né? De uma leitura em que os textos vão se encontrando A com A, B com B, C com C e no centro aqui, né? Então, esse A com A, o ponto A com ponto A inicial com ponto A final, é justamente essa mensagem de dizer, olha, mantenha-se firme, mas mantenha-se na missão. Você está num mundo de sofrimento.
existe um espírito que rege, que está presente no mundo desde a criação de todas as coisas. O mundo está influenciado pela maldade desde sempre. Os anticristos, que alguns vão dizer, e eu já disse isso, né? O espírito do anticristo não é, para alguns, não é uma ação maligna, e sim é o falso testemunho dos crentes ruins, que provocam justamente uma mensagem uma anti-mensagem de Jesus. Esses são os anticristos. Óbvio que eu estou aqui fazendo uma leitura, mas a gente também entende que existe uma ação do maligno influenciando o mal que existe dentro do ser humano. Mas você tem essas duas questões no texto. Mantenha-se firme, mas mantenha-se na missão. Agora, como eu vou me manter na missão? A chave está aqui. Pega o drive aí, Ítalo. Pega o drive. Pega o... Vai destravar agora? Vixe. Vai abrir o mundo espiritual. Pega o drive. Por conta dessa chave aqui, o Ítalo já vai entrar na fila de espera para comprar o curso do Evangelho de Marcos, né? Vamos fazer uma pré-venda pro Ítalo. Vamos abrir agora a pré-venda pro Ítalo. Brincadeiras à parte, mas acho que a chave, uma das questões interessantes é que todo esse movimento de resistência é pelo Espírito. Não é um movimento humano. É um movimento em que esses homens e mulheres que estão se sujeitando diante de todo esse sofrimento, porque é uma sujeição, você está levando a mensagem, você está sofrendo, e é sofrendo por uma causa que é maior do que você, uma causa que tem a ver com Jesus e não exatamente com o seu sonho de verão. É o reino de Deus aqui. Aí Jesus está dizendo, olha, fiquem na missão, só que tudo isso pelo Espírito. Porque vocês vão continuar falando, mas pelo Espírito. Não são vocês que falam, mas é pelo Espírito. Então, que ninguém vos engane, mas que vocês também não deixem a missão de vocês. São duas ideias que estão presentes na tribulação. Duas ideias importantes aqui. Muito bem. E é isso. Esse é o ponto? Do Espírito. Esse é o ponto? Até onde nós lemos hoje, né? Eu acho que ainda faltou a parte do perseverar até o fim. Se tem esse sanduíche que o Fernando trouxe para a gente como uma ilustração, tem aí ainda esse ponto, né? De perseverar. Porque assim, é em meio a toda a tribulação, é em meio a toda a dor, toda a morte, perseguição, sofrimento, pai contra filho, filho contra pai, que é o que o texto diz, Jesus fala, tudo isso é por conta de mim. Tudo isso, eles te perseguirão por conta dessa mensagem. Vamos só fazer Me fizeram essa pergunta uma vez, e eu vou fazer para vocês. Não, faz então, só pro Wagner. Então quer dizer que então quer dizer que o Evangelho gera então contenda entre as famílias, né? Me fizeram essa pergunta. O Evangelho de Jesus traz contenda, porque você começa a priorizar as coisas que são do reino de Deus, e você não tem tempo mais para a sua família, e gera essa contenda toda, não é isso? Mas se você pegar o religioso literal no texto, ativista, é isso aí. Sim. Se você está na obra, vaso. Você vai ter problema com a sua família. Varão, varoa, vareta. E aí vai. vasilha. E é isso. Então, aí o 13, Jesus diz isso. Todos odiarão vocês por minha causa. Né? Então, talvez por isso que nasce. Até porque tem outros textos de Jesus que fala pai contra filho, filho contra pai. Aqui não está... por mais que ele fala... Mas ele fala que filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Então, acho que é dentro disso que as pessoas leem de forma equivocada, né? Então, o Evangelho vai causar isso. Não é objetivo isso. Isso não é determinista. Não. Né? Agora, é um relato. É um fato. É um enredo. Eles têm uma tradição. O que impera dentro de uma tradição patriarcalista, nesse contexto, uma tradição em que os filhos acabam tendo herança religiosa dos pais e honram essa herança, inclusive dando descendência para que nunca morra a memória paterna, inclusive da religião do pai. Poxa, quando o filho vem e agora diz, eu vou seguir o movimento de Jesus e eu vou agora
passar a ser avivado pela mensagem do reino de Deus, e pai, não vou mais guardar o sacrifício que nem aquele outro religioso lá do capítulo anterior, e aí? Você você morreu fora pra na mim. hora. Exato. Mas, gente, a gente não precisa ir voltar lá para os tempos de Jesus, não. Vamos olhar aqui para os nossos vizinhos. Se você sai debaixo da cobertura espiritual de alguns líderes religiosos, você está no inferno. Você morreu. Você morreu, você não faz mais parte do grupo, o pai põe a filha para fora. Por quê? Não, porque o pastor mandou. Então a gente precisa ir longe. Né? É querer espiritualizar muito a coisa e querer achar os nomes, né? Então o evangelho causa contenda. Não é determinista, mas olha aí, quanta coisa que não se faz em cima de más interpretações. Sim. Simples assim. E aí Jesus orienta a gente. Mesmo com tudo isso, com todos te odiando por minha causa. Então, quando o evangelho causa algum tipo de intriga que não seja por causa de Jesus e por causa sua, ou por causa da placa da minha igreja, aí é um problema seu, não é disso que Jesus está falando. Não. Se você causa problema pro seu vizinho, pro vizinho da igreja, isso aí não tem nada a ver com Jesus. Isso Não aí tá em tem a nome ver- de Deus, não. Não é né? em nome de Põe Deus. na conta de Deus. Não põe na conta de Deus. Agora, quando nós fazemos por amor a Cristo e pelo anúncio do evangelho genuíno de Jesus, aquilo que transforma, que é baseado no amor e que talvez isso possa gerar contenda, porque Rejeição, né? rejeição, Normal. exato. Aí beleza, vocês serão perseguidos por isso. Mas mesmo assim, como a causa é nobre, como a causa é honesta, é verdadeira, perseverem até o fim. Sabe por quê? Porque vocês serão salvos. Vocês serão salvos dessa bagunça toda, vocês serão salvos da guerra, vocês serão salvos. Seja aqui ou seja no futuro. Vocês serão salvos. Então persevere. Eu acho que a gente tem que ficar com esses alertas de Jesus depois das perguntas aqui dos discípulos. Cuidado para não ser enganado. Não tenha medo. Que mais? Fiquem atentos e perseverem até o fim. Tem aí os imperativos de Jesus aqui, né? Sim, sim. É o resumo. É o resumo. Resumista fiel. É o resumo. Amém. Mas é muito interessante o texto, é óbvio, né? Se for para ser lido de uma maneira mais teológica, tal, a gente vai ter muitas coisas a dizer do texto, né? O texto não se resume a essa 1 hora que a gente está falando aqui, a 40 minutos. O texto é muito mais do que isso, né? Muito mais. Ele é muito mais do que isso. Só que a mensagem que a gente optou em trazer não é uma mensagem que vai dizer, poxa, quando virá grande tribulação. Porque isso... Não é uma mensagem sensacionalista, que fica criando alarde, que fica... Não, vamos ler o que Jesus falou. E nem Jesus estava interessado em dizer isso, né? Porque Não. o texto não deixa isso evidente, né? Até porque isso gera tanta confusão, que logo em seguida, passado alguns anos, você tem aqui a queda de Jerusalém, nos anos 70, o Jerusalém é destruída, as pessoas são, enfim, dispersadas para tudo quanto é canto, e eles vão ter que perseverar, eles vão ter que ter cuidado. Só que eles não devem perder de vista a missão deles. Eles têm uma missão. Acho que é isso, sabe? Vivemos no século XXI, estamos aguardando o retorno de Jesus. Ele vem. Só que ele vem para aqueles que se encontraram com ele no jardim. Amém. O jardim é importante aqui. A relação. Para aqueles que estão no jardim, ninguém vos engane. Tenham Amém. cuidado. Tenham Joia. cuidado. O Espírito Santo vai colocar as palavras nas bocas de vocês todos e vocês vão falando pelo meu Espírito. Maravilha. Muito Amém? bem. Amém. É isso. Esses que estão no jardim são os eleitos? Porque não, é só pra pôr a bola aqui ó, na marca do pênalti, porque... porque Você foi bem agora, não, agora aqui. a continuação... Você foi muito... Olha, gente... Deixa essa bola pra próxima conversa nossa, né? Você foi agora, hein? Muito bom. Jesus vai falar disso aí. Bom, gente, Deus abençoe a todos. Vocês que podem nos ajudar, curtam nossos vídeos, indique aí, indique esse estudo que nós estamos fazendo. Acho que tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal para
ajudar o crescimento, desenvolvimento da fé de todos vocês que nos escutam e partilham conosco aqui nesse tempo. Amém, gente? Amém. Amém. Palavra de gratidão apenas, né? Amém. Oração Isso aí. apenas. Isso aí. Deus bendito, te agradecemos pelo prazer de podermos juntos fazer essa leitura do texto bíblico e pedimos ao Senhor que nos ajude a se manter firme, Pai, não ser enganado e manter a missão a partir do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor a cada dia sopre sobre nós, a fim de que nós venhamos perseverar, Jesus. Amém. Que o Senhor ajude a mim, aos meus amigos aqui, todos aqueles que nos ouvem, Pai. E que a bênção de Deus seja derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Um abraço, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Amém.